O mar guarda segredos mais profundos do que podemos imaginar. Em janeiro de 2002, uma família comum embarcou em uma viagem de férias sonhada, partindo do porto de Itajaí, em Santa Catarina, a bordo do imponente Costa Serena. Era para ser apenas alguns dias de descanso, risos e descobertas. Mas o oceano, com seu silêncio eterno, engoliu a família Silveira sem deixar rastros. Carlos, Marta, Lucas e a pequena Camila desapareceram, como se o tempo tivesse apagado sua existência. Durante anos, apenas o vazio respondeu às perguntas. Apenas o eco das lembranças permaneceu, enquanto o mundo seguia adiante, esquecendo. Mas o mistério não desaparece com facilidade. Ele se esconde nas dobras da memória, esperando o momento certo para emergir novamente. Bem-vindos ao nosso canal, o espaço onde as histórias esquecidas encontram voz, onde damos vida ao que o tempo tentou sepultar sob a poeira dos anos. Aqui, cada silêncio é ouvido, cada ausência é lembrada, cada mistério merece ser contado. Hoje, vamos percorrer as ondas da ausência e da dor, acompanhando o desaparecimento da família Silveira, uma tragédia que, após 4 anos, revelou não apenas a sombra do tempo, mas também a mão cruel do crime organizado. Prepare-se, porque essa não é apenas a história de um desaparecimento. É a história de como o tempo, a dor e o mistério se entrelaçam em um destino impossível de esquecer. Na virada do milênio, em uma cidade tranquila do interior de Santa Catarina, vivia a família Silveira. À primeira vista, eram como tantas outras, um lar construído com sacrifícios, rotinas marcadas pelo trabalho e pelos pequenos prazeres do cotidiano. Carlos, com seus 42 anos, trabalhava no Ministério da Educação, homem de hábitos simples, conhecido por sua paciência e dedicação. Seus colegas diziam que ele raramente levantava a voz, mas que seu silêncio carregava uma força particular. Nos momentos de folga, era visto sentado na varanda, bebendo chimarrão em sua cuia preferida, objeto que se tornaria, anos depois, um símbolo de saudade. Marta, sua esposa de 38 anos, era professora do ensino fundamental. Reconhecida como paciente e amorosa, preparava cada aula como se fosse um presente aos alunos. No lar, era o coração pulsante, aquela que mantinha a harmonia e transformava os dias comuns em pequenas celebrações. Foi ela quem sonhou, planejou e insistiu no desejo de fazer uma viagem em família, uma pausa na rotina, um presente a todos após anos de economia. Lucas, o primogênito de 14 anos, carregava no olhar a rebeldia típica da adolescência. Fingindo desinteresse diante da viagem, escondia no fundo a empolgação de viver algo diferente, algo que pudesse lhe dar histórias para contar aos colegas. Seu inseparável companheiro era uma mochila preta, repleta de adesivos de bandas de rock. Camila, com apenas 10 anos, era o sol daquela casa. Seus olhos brilhavam ao ouvir qualquer menção ao mar. Levava consigo uma boneca de pano, feita à mão pela avó, que chamava de Estrela. Era seu amuleto, sua companhia nas noites silenciosas. O sonho da viagem começou a se materializar em janeiro de 2002. O cruzeiro Costa Serena, uma das joias marítimas que cruzava a costa brasileira, oferecia tudo: piscinas cintilantes, restaurantes sofisticados, noites de gala. Para a família Silveira, não era apenas lazer, era a concretização de um desejo coletivo, uma vitória contra os anos de economia e renúncias. No dia da partida, o porto de Itajaí vibrava. Risos, abraços e despedidas enchiam o ar. Os Silveira estavam entre os rostos sorridentes, carregando malas cheias não apenas de roupas, mas de expectativas. As fotografias daquele dia, algumas tiradas por vizinhos e parentes que os acompanharam até o cais, registraram expressões serenas, confiantes, como se nenhum deles pudesse imaginar o abismo que se aproximava. O cruzeiro Costa Serena zarpou imponente, cortando as águas azuis com sua grandiosidade. Durante os primeiros dias, nada parecia fora do normal. A tripulação relataria depois que a família se mostrava animada, participando das atividades, aproveitando os jantares, tirando fotos nos corredores.
Lucas foi visto jogando videogame na sala de recreação juvenil. Camila brincava no conversa, correndo atrás de balões coloridos. Carlos e Marta caminhavam de mãos dadas, sorrindo, como se o peso da vida tivesse finalmente dado uma trégua. Mas, então, o silêncio tomou conta da narrativa. Na manhã do 4º dia de viagem, a cabine do Silveira foi encontrada vazia. As camas, feitas na noite anterior, estavam intactas. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar. Simplesmente ausência. O navio inteiro foi revistado. Tripulantes chamaram pelos corredores. Alto-falantes anunciaram os nomes da família. Passageiros foram entrevistados. Nada. Era como se o oceano tivesse se fechado sobre eles, engolindo 4 vidas de uma só vez. O desaparecimento foi comunicado imediatamente às autoridades brasileiras assim que o Costa Serena atracou novamente. Jornais locais começaram a noticiar com cautela, descrevendo o caso como desaparecimento misterioso. Para a família que ficou em terra, o impacto foi devastador. Pais, irmãos e amigos se agarraram a qualquer esperança, recusando-se a acreditar que aquela ausência fosse definitiva. No entanto, a frieza do tempo começava a se insinuar. Aquelas primeiras horas, cheias de correria, perguntas e promessas de respostas, logo se transformariam em dias de espera e em semanas de silêncio. A família Silveira partiu para viver um sonho no mar, mas o que o oceano devolveu foi apenas o vazio. Nos dias que se seguiram ao desembarque do Costa Serena, a história da família Silveira se transformou em manchete. Os jornais descreviam o desaparecimento como enigma marítimo, destacando a impossibilidade de 4 pessoas sumirem sem deixar vestígios. As primeiras investigações, conduzidas tanto pela Polícia Marítima quanto pela Polícia Federal, se debruçaram sobre as hipóteses mais óbvias: acidente, fuga voluntária ou até mesmo suicídio coletivo. Mas nenhuma das explicações se encaixava. A cabine onde a família se hospedara permanecia quase intacta. As malas ainda estavam ali, abertas, com roupas dobradas. Documentos, passaportes e dinheiro não haviam sido tocados. Apenas 3 objetos pessoais chamavam a atenção pela ausência: a cuia de chimarrão de Carlos, a boneca de pano de Camila e a mochila preta de Lucas. Pequenos símbolos de identidade que, de repente, pareciam gritar no silêncio. As buscas foram iniciadas em alto mar. Helicópteros da Marinha sobrevoaram a rota do navio. Embarcações menores vasculharam a superfície, atentos a qualquer sinal. Mas o oceano, indiferente, ofereceu apenas sua vastidão. Nenhum bote à deriva, nenhuma peça de roupa boiando, nenhum sinal de vida. Em Itajaí, a cidade que havia se despedido deles com festa, o clima era de incredulidade. Amigos e familiares se reuniam diariamente, clamando por notícias. Marta tinha uma irmã, Helena, que se tornou a principal voz da família nas entrevistas. Chorando diante das câmeras, repetia: "Eles não desapareceram. Alguém sabe onde eles estão." As autoridades, no entanto, não demoraram a sentir o peso da impotência. Sem provas de crime, sem testemunhas que apontassem para algo concreto, o caso começou a se afogar em burocracia. A companhia responsável pelo Costa Serena forneceu relatórios minuciosos. Nenhum registro de emergência, nenhuma falha mecânica, nenhuma briga a bordo. Passageiros foram interrogados, mas todos afirmaram a mesma coisa. Os Silveira estavam felizes, tranquilos, nada indicava um desfecho sombrio. O tempo, esse inimigo silencioso, começou a corroer a esperança. Nos primeiros dias, a busca foi intensa, quase frenética. Mas à medida que as semanas avançavam, as patrulhas se tornavam menos frequentes. As manchetes ocupavam menos espaço nos jornais, até se perderem por completo. No coração da família, porém, a ausência se tornava insuportável. Helena colecionava recortes de jornais, guardava cartas enviadas ao governo, fazia promessas diante de velas acesas em igrejas. O pai de Carlos, já idoso, repetia em voz baixa que o mar não podia ter levado seus netos. "Eles estão em algum lugar. Alguém sabe." Apesar da dor, o que restava era o vazio. As investigações chegaram a um beco sem saída.
Nenhum resgate, nenhum corpo, nenhum sinal. A polícia classificou o caso como desaparecimento em alto mar, um termo burocrático que não explicava nada, apenas selava o silêncio oficial. Assim, entre 2002 e 2003, o mistério do Silveira começou a ser lentamente engolido pela poeira do tempo. De uma tragédia estampada em jornais, o caso se transformou em uma sombra que poucos ainda ousavam mencionar. A cada aniversário, a cada Natal, a ausência se tornava mais cruel. As cadeiras vazias ao redor da mesa lembravam que, apesar do mundo seguir em frente, para aqueles que ficaram, o tempo não passava, ele apenas se arrastava, lento, corroendo a memória e deixando atrás de si um vazio impossível de preencher. O caso da família Silveira parecia destinado a se tornar apenas mais um entre tantos desaparecimentos não resolvidos. Um eco distante, soterrado sobre camadas de esquecimento. Mas o tempo guarda segredos e sabe quando devolvê-los. Quando uma pessoa desaparece, deixa atrás de si não apenas o silêncio, mas também uma rede de existências que se rompe. Quando uma família inteira desaparece, o vazio é multiplicado, ecoando em cada canto, em cada memória e em cada gesto que antes parecia banal. Helena foi quem primeiro sentiu o peso desse vazio. Irmã de Marta, tornou-se quase sem perceber a guardiã de sua memória. Antes do desaparecimento, sua vida era simples. Trabalhava em uma biblioteca escolar, vivia com o marido e 2 filhas pequenas. Mas após janeiro de 2002, sua rotina se transformou. O marido, cansado da obsessão de Helena com o caso, acabou se afastando. O casamento ruiu silenciosamente, como tantas outras coisas que o tempo corrói. Helena ficou sozinha, com as filhas e com um novo propósito: não permitir que Marta, Carlos, Lucas e Camila se tornassem apenas estatísticas. A casa dos pais de Carlos também mudou. O pai, homem de poucas palavras, passou a viver quase em silêncio absoluto. Seu ritual diário com o chimarrão tornou-se um ato de resistência contra o esquecimento. Ele se sentava à varanda, enchia a cuia e deixava o olhar perdido no horizonte. Às vezes parecia falar com alguém que não estava mais lá. O tempo para ele havia parado em janeiro de 2002. A mãe de Carlos, por sua vez, mergulhou em lembranças. Guardava cada objeto que lembrava aos netos. A boneca de pano de Camila, chamada Estrela, não estava mais lá, mas ela mantinha vestidos da menina, meias, pequenos desenhos feitos com lápis de cor. No aniversário de Camila, em outubro, ela sempre preparava um bolo pequeno, colocava velas e acendia, mesmo que ninguém mais estivesse ali para cantar parabéns. Esse gesto, repetido ano após ano, tornou-se um ritual doloroso, mas também uma forma de manter a presença da neta. Lucas, o adolescente rebelde, também deixara rastros em casa. Seus cadernos, cheios de rabiscos de bandas de rock, permaneciam na prateleira. A mochila preta que havia desaparecido com ele tornara-se símbolo de ausência. A cada vez que a mãe de Carlos via jovens caminhando pela rua com mochilas parecidas, o coração dela se apertava. Helena, determinada a manter viva a memória da família, começou a organizar vigílias. Em 2003, reuniu vizinhos e amigos na praça central de Itajaí. Acenderam velas, exibiram fotografias, fizeram orações. Por algumas horas, o silêncio foi quebrado pela solidariedade. Mas, nos anos seguintes, cada vigília reuniu menos pessoas. Em 2005, apenas 3 compareceram. Helena escrevia em seu diário: "O mundo esquece, mas eu não posso." Essa vida dos que ficaram era marcada por pequenos gestos de resistência, mas também por um lento e doloroso isolamento. Enquanto o mundo seguia em frente, eles permaneciam prisioneiros de 2002. O vazio cria espaço para o rumor, e o rumor é sempre cruel. Sem respostas, a sociedade inventa narrativas. E cada narrativa, mesmo absurda, pesa como uma nova ferida para quem espera. Nos primeiros meses após o desaparecimento, as autoridades levantaram hipóteses. A primeira foi a de acidente.
Talvez a família tivesse caído ao mar durante a noite. Mas como explicar que 4 pessoas, de idades diferentes, simplesmente desaparecessem ao mesmo tempo? A hipótese logo se mostrou frágil. A segunda teoria foi de fuga voluntária. Alguns jornais chegaram a publicar artigos insinuando que Carlos poderia ter desviado dinheiro do Ministério da Educação e fugido com a família. Essa versão cruel ganhou manchetes sensacionalistas, mas não havia provas. Os colegas de trabalho de Carlos o descreviam como um homem íntegro, incapaz de tais atos. Mesmo assim, a calúnia deixou marcas, especialmente em seus pais. Em 2003, surgiram pistas falsas. Um taxista de Curitiba afirmou ter levado uma família parecida com o Silveira para um hotel. Helena viajou até lá, investigou cada detalhe, mas descobriu que era apenas coincidência. Meses depois, uma carta anônima afirmava que Lucas havia sido visto em um parque de Buenos Aires. Mais uma vez, Helena seguiu a pista, gastou dinheiro que não tinha e encontrou apenas silêncio. Essas falsas esperanças eram devastadoras. Cada vez que surgia uma nova pista, a família oscilava entre esperança e desespero. O coração batia mais forte, acreditando em um reencontro, mas o retorno ao vazio era sempre brutal. Os rumores também se espalhavam entre vizinhos e conhecidos. Alguns diziam que Marta teria planejado tudo, que estava cansada da vida de professora e desejava recomeçar em outro país. Outros falavam de piratas modernos, sequestradores que atacavam navios em águas internacionais. Havia até teorias sobre rituais ocultos. Cada boato era um punhal, e Helena lutava contra todos, insistindo na inocência da irmã e da família. O tempo é um assassino silencioso. Ele não apaga apenas as pessoas, mas também a memória delas. Em 2002, o desaparecimento da família Silveira foi manchete nacional. Em 2003, era apenas lembrança esporádica. Em 2005, quase ninguém falava sobre eles. Itajaí, cidade portuária, continuou sua vida. Novos cruzeiros chegavam, levando turistas sorridentes. O mesmo cais que testemunhara a partida do Silveira, agora recebia despedidas alegres de outras famílias. O riso e os flashes das câmeras substituíram as lágrimas. Para o porto, nada havia mudado. Para a família, tudo havia desmoronado. No colégio onde Marta lecionava, a homenagem feita a ela se apagou lentamente. Uma placa com seu nome ficou esquecida em uma sala de professores. Os alunos que estudaram com Lucas e Camila cresceram. Alguns mal se lembravam dos colegas. As novas gerações não sabiam quem foram. O esquecimento foi talvez o golpe mais cruel, porque não era apenas a ausência física, mas a ausência na memória coletiva. Para Helena, o silêncio do mundo era mais doloroso que o silêncio do mar. Em seu diário, ela escreveu em 2006: "O que dói não é apenas não tê-los de volta. O que dói é perceber que o mundo já os perdeu. Eu luto contra a maré do esquecimento, mas sou apenas uma voz. Será que um dia a verdade virá à tona?" Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que o tempo, mesmo cruel, às vezes devolve fragmentos. Não a vida, não a plenitude, mas pistas. E essas pistas mudariam tudo. O silêncio durou 4 longos anos. 4 anos em que o mar não devolveu corpos, em que a justiça não trouxe respostas, em que a memória parecia se dissolver sobre a poeira do tempo. Até março de 2006. Foi então que a verdade, ou ao menos um fragmento dela, emergiu de forma brutal. Pescadores da região de Itajaí encontraram, presos em uma rede, restos humanos em avançado estado de decomposição. Junto a eles, alguns objetos pessoais que não deixavam dúvidas: uma mochila preta com adesivos de bandas de rock, uma boneca de pano desgastada pelo tempo e pela água salgada, e uma cuia de chimarrão de madeira, ainda manchada pelo uso. Esses objetos eram mais do que simples pertences, eram testemunhas silenciosas.
Cada um carregava a presença daqueles que haviam partido. Lucas e sua mochila, Camila e sua boneca estrela, Carlos e sua cuia inseparável. Objetos que anos antes pareciam triviais, agora se tornavam símbolos de ausência e prova de uma tragédia irreversível. As análises forenses confirmaram que os restos pertenciam à família Silveira, mas a investigação revelou algo ainda mais perturbador: marcas de violência. Não havia sinais de afogamento acidental. Ao contrário, tudo indicava que haviam sido vítimas de um sequestro. O mar, durante 4 anos, havia escondido não apenas corpos, mas também a mão cruel do crime organizado. A notícia caiu como um raio em Itajaí. Helena, ao receber a confirmação, desabou. Não havia mais espaço para a esperança secreta que ela alimentava em seus diários. Mas, paradoxalmente, havia também alívio. O vazio finalmente havia sido preenchido por uma verdade concreta, ainda que cruel. O caso ganhou manchetes novamente, mas desta vez em tom fúnebre. Jornais falavam em família vítima de sequestro em alto mar, mas as respostas nunca foram completas. Quem os levou? Por quê? O que aconteceu durante aqueles 4 dias entre a alegria da viagem e a escuridão do desaparecimento? As autoridades mencionaram pistas de grupos criminosos ligados a contrabando e tráfico marítimo, mas nenhuma prisão significativa foi feita. A descoberta não trouxe fechamento, trouxe ainda mais perguntas. Helena escreveu em seu diário: "Agora sei que não estão mais sofrendo, mas também sei que não descansam. Porque a verdade não foi revelada por completo. O tempo devolveu seus corpos, mas não me deu suas histórias." O enterro da família Silveira, realizado em abril de 2006, foi marcado por silêncio e lágrimas. A cidade, que já quase havia esquecido, se reuniu novamente em peso. Velas foram acesas, flores depositadas, mas o que pairava no ar não era apenas luto, era também a sensação de mistério inacabado. Ao final, o caso da família Silveira não trouxe explicações definitivas, trouxe apenas símbolos: a mochila, a boneca, a cuia. Objetos que se tornaram pontes entre passado e presente, lembrando que nenhuma ausência é completa enquanto houver memória. O tempo, esse personagem invisível que parecia ter apagado tudo, mostrou que também sabe devolver fragmentos. Mas fragmentos não são respostas. Fragmentos são apenas convites para continuar perguntando. E assim, a história da família Silveira permanece aberta. Uma narrativa interrompida, cheia de silêncios e ecos. Uma lembrança de que o mar, o tempo e o crime organizado são forças que, quando se unem, podem apagar vidas inteiras, deixando apenas rastros quebrados. Se você chegou até aqui, convido você a refletir. O que é mais cruel, o desaparecimento em si ou o esquecimento que vem depois? Aqui, neste canal, lutamos contra esse esquecimento, porque acreditamos que cada história merece ser lembrada e respeitada, que cada silêncio deve ser ouvido. Inscreva-se para que juntos possamos manter vivas as vozes daqueles que o tempo tentou calar. E me diga nos comentários, você acredita que a verdade completa sobre a família Silveira ainda está escondida em algum lugar?